Olá, olá! Hoje nós vamos falar sobre o crítico, o sábio e os sabotadores. Pois é, eles também impedem o nosso processo, na vida como um todo e no emagrecimento, né? Vamos alinhar aqui. No emagrecimento também. E aí, o que é que acontece? O nosso crítico interno, ele encontra defeitos em nós mesmos, nos outros e também em circunstâncias, né? É aquela voz que fica ali buzinando no nosso ouvido e que a gente acaba dando às vezes ouvido a ela, né? Que desanima, que põe para baixo, ela provoca ansiedade, ela provoca estresse, ela provoca decepção, vergonha, culpa e outros sentimentos negativos. Pois é. Então, esses obstáculos e limites que nós mesmos nos estabelecemos ou permitimos que os outros nos imponham, né, fazem com que a gente se sabote. E esses obstáculos e limites são gerados por esse crítico interno, né, quando limita ou quando induz a gente a fazer uma coisa que a gente vai se arrepender depois. Por exemplo, tá ali aquele bolo gostoso, maravilhoso que a gente vê na coisa. Aí eu tô de dieta. Aí é que parece que dá uma vontade de comer. Não é? É ou não é? Pois é. Então, essa voz que grita aqui no meu ouvido é só um pedaço, né? Não é isso que vai, né? Cada vez um pedaço fora da consciência vai trazendo problema, né? A vontade de comer mais. E aí é preciso a gente conhecer. Existe um site de inteligência positiva, vocês podem pesquisar no Google aí, tem um teste para fazer e vocês conseguem acesso ao teste gratuito, o teste. E você precisa conhecer. Fazendo o teste vai dar lá tanto o seu crítico interno como os sabotadores. Muito bom. Porque aí você vai se conhecer, vai perceber a porcentagem, tá? Vamos lá. Existem alguns passos para você neutralizar esse crítico, né? Você vai analisar como é que tá como é que tá a sua crítica em relação a si mesmo, em relação aos outros, tanto que você está criticando os outros, né? E o quanto você critica e põe culpa nas circunstâncias, né? São as pessoas que põem desculpa em tudo, defeito e não fazem. São pessoas que sempre tá achando algum defeito no outro, criticando o outro, e ali não é legal. E o crítico interno, né? Quando a gente cobra a si mesmo, quando a gente se cobra demais, né? É esse grito do crítico interno. Então, eu sei que eu tenho um crítico, você sabe que você tem um crítico. Ela tem uma voz, que ela fica ali te chamando. O que ela diz sempre para você? Anota aí no papel. O que você às vezes pensa que, né, na cobrança sua com relação a você, com relação aos outros, com relação às circunstâncias, né? Defina uma voz. Vamos definir uma voz, né? A minha voz pode ser masculina ou feminina. Essa voz, ela precisa de um nome. Fica bem mais fácil você chamar a sua voz, o seu crítico, de alguma coisa. Eu chamo o meu de Chatonildo. Então, quando vem um pensamento que vai me colocar numa situação que me impede ou que fica aquilo ali me incomodando, eu chamo aquilo de Chatonildo. Sai, Chatonildo, sai. Então, eu mudo o foco do meu pensamento e vou fazer outra coisa. Porque se eu ficar dando asa a esse crítico, a essa voz que está me incomodando, eu vou ter problema depois, não vai ser bom.
porque eu vou ficar ou irritada, ou ansiosa, ou preocupada, ou culpada, me sentindo culpada, entendeu? E aí você usa essa frase. E aí eu preciso você exercitar sempre isso, porque uma constância, né? A voz é o tempo todo. E aí você tem que lembrar de neutralizar esse seu crítico, tá? Esse aí é um passo muito importante. E aí nós temos 9 sabotadores. Nossa, Gisele, 9 sabotadores, isso. Porque a mente, ela é sua amiga, mas ela também pode ser sua inimiga, né? Então, ao mesmo tempo, a mente está assim, ao favor e contra, né? O nosso pensamento. Então, fazendo os testes lá do estudo, o ideal é que seja a margem de 75%. O que é preciso, né? Aprender. Aliás, que você tem que estar em equilíbrio. 75%, dominando os seus sabotadores. Na época, o meu estava baixo, estava uns 40%. Então, assim, eu tenho que trabalhar os meus sabotadores também. Todos nós precisamos trabalhar nossos sabotadores. O problema é que, às vezes, as pessoas não se conhecem, não se entendem. E acho que tá tudo bem. Não tem interesse, tá tudo bem também. E vai levando a vida e vai tendo dificuldades também de se relacionar com as pessoas e consigo mesmo. Né? Opa! E aí vamos conhecer os 9 sabotadores. Nós temos o hiperrealizador. O hiperrealizador, ele não para. Ele tem uma tendência workaholic. Ele não valoriza conquista, ele é uma pessoa acelerada, ele quer chegar mais, ele quer, sabe, alcançar, ele é incansável. Temos aí o insistente, que é aquela pessoa perfeccionista, que quer tudo bem feito, que gosta muito, gasta muita energia, bobagem, perde tempo, se cobra demais. Então é uma pessoa insistente. Temos também o controlador. Esse controlador é a pessoa que controla tudo e todos para que tudo saia do jeito dela, né? E ela não percebe que ela está incomodando, ela não percebe que está mandando, ela não percebe que é controladora, né? Às vezes eu sou assim também, eu me sinto controladora. Mas em alguns fatores é necessário. Mas você tem que ter um equilíbrio nisso aí, né? Tem o esquivo, que é aquela pessoa que ela detesta entrar em conflito. Ela se afasta quando tem uma situação que ela não deseja opinar, ela se sai, né? Uma fuga, ela se afasta, né? Temos o hiperracional, que é aquela pessoa que, certo ou errado, ela apresenta uma frieza e se impõe sobre os outros. É aquela pessoa que está ou sempre certo, né? É aquela pessoa assim, correta demais. Parece o certinho. Tem também o prestativo. O prestativo é a pessoa que quer agradar tudo, mas ela não sabe dizer não para ninguém. Isso também dá problema para você, porque as pessoas às vezes acabam abusando, né? E aí quando as pessoas abusam um pouco, aí você fica se sentindo chateado porque não consegue dizer não. Tem um inquieto, né, que sempre busca novas opções, ele pula de atividade em atividade e não se aprofunda em nada. Então, assim, ele sempre está começando, mas não consegue dar continuidade. E aí temos também o hipervigilante, preparado com tudo, ele é preocupado com tudo que pode acontecer. A pessoa que tem medo de tudo, ela está sempre com ali pensando no que pode acontecer de ruim, ela sempre está preocupada, ela sempre está, né, protegendo demais. Tem também a vítima, né, que é uma pessoa emotiva, dramática, ela é um Marte, tem plano para dar errado, tudo dá errado, né, para poder receber atenção, ela quer chamar atenção. É aquela pessoa que é manipuladora, né, afetiva. E aí quando você se descobre as partes que você tem necessidade de
quando você tem necessidade de se descobrir, vamos lá, melhorar a sua capacidade, melhorar, desenvolver aquilo que está aí, você tem, né, que buscar ajuda, né? Você pode fazer terapia, a gente chama terapia cognitivo-comportamental, com psicólogo. Geralmente são sessões semanais, quinzenais, vai depender de cada situação, e aí é o profissional que faz, né, isso aí. Mas quando você percebe que tem aquilo, você começa a perceber, se conhecer com um olhar diferente, e aí você pode já começar a trabalhar suas emoções, seus pensamentos, blindar sua mente contra esses sabotadores, né? Porque todos eles geram consequências, né? E aí quando a gente equilibra, né, aí a gente consegue se relacionar bem com nós mesmos, com os outros e com o ambiente que a gente vive. E isso ajuda a gente também na parte de emagrecer, né? Porque a gente conhecendo a si mesmo, você vai, por exemplo, entra num projeto de emagrecer, mas você é uma pessoa que nem o inquieto, então você vai ter uma dificuldade de manter ali o foco, né? Ou de vítima, vai ficar botando desculpinha pra... eu não consigo, aí vai ficar assim... Só que quem perde é você. Quando você se põe uma desculpa, não é a mim que você vai fazer. Você vai falar pra mim, tá tudo bem, vai passar, mas e pra você? Né? Você vai estar se enganando quando você se põe nessa situação de vítima. Eu já vi casos de pessoas que ficam se diminuindo, que ficam, sabe, pondo tanto de empecilho para fazer, para conseguir emagrecer. Ela tem uma limitação tão grande que assim a gente nem dá crédito. Acaba sem crédito, mas é com ela. Ela que não está conseguindo desenvolver, porque ela não se reconhece como, e às vezes tem uma compulsão, e às vezes tem um outro trauma emocional, e aí ela precisa descobrir o que é que tá a raiz do problema, entende? E é por isso que é importante. Quando Deus revela, aí a gente entra no processo de cura. Porque aí a gente vai buscar melhorar, vou procurar me compreender para eu poder desenvolver habilidades que eu preciso para poder melhorar essa situação na minha vida. Eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ficar de vítima. Eu quero ir lá e fazer a minha parte, e eu quero emagrecer, e tô vendo que eu preciso melhorar isso. E em outros aspectos da vida também, por exemplo, né? Que a gente vê aí são bastante sabotadores, todos nós temos um pouco deles, mas tem aquele sabotador que grita dentro de você, que é o principal. E se você consegue melhorar ali a sua, né, o seu modo, né, blindando a sua mente, seu modo de viver, de relacionar, blindando a mente, você consegue melhorar essas capacidades aí, né? Você consegue aos poucos, com constância, né, melhorar o equilíbrio. E quando você melhora esse sabotador principal, você vai melhorando os outros também, porque você já tem consciência, você já vai trabalhando suas emoções. Certo? E aí nós também, vou passar aqui para vocês 3 passos para enfraquecer esse sabotador. O primeiro é a consciência, é você saber identificar quais são os seus sabotadores, com quem, onde, qual situação que o sabotador atua, é perceber dentro de você, se observar. Então, quando você tem consciência do que está acontecendo, você começa a enfraquecer os seus sabotadores, né? Outro, rotular.
né? O seu sabotador X, vamos lá, o meu controlador quer controlar tudo. Tem hora que eu me percebo, caramba, eu vou falar aqui em casa, né? Mas eu sou uma mãe, tenho 2 filhos e um marido, né? Então tem hora que a gente tem que entrar com o modo controlador. Ó, vocês têm que fazer assim, assim, assim. Só que tem um jeito de fazer. Então eu já descobri que eu tenho um ativo, um sabotador controlador, o meu é forte. Então eu tenho que diminuir isso em mim. Ou pelo menos a habilidade de melhorar as capacidades de compreensão aqui e ver. Por exemplo, os meus filhos estão aprendendo, estou ensinando eles a me ajudar nas tarefas de casa, né? Eu não quero criar ninguém que não saiba fazer nada. Eles estão aprendendo devagarzinho. Então, aos poucos, eu vou ensinando e vou orientando também o marido, né? Marido, tem como você fazer isso aqui para mim? Porque eu tô ocupada fazendo isso aqui, né? Por exemplo. E outra que, assim, outro padrão que eu tenho, que eu vou mencionar aqui para vocês, é a questão eu sou uma pessoa inquieta. Então, nessa minha inquietude, às vezes eu começo o desafio, vamos falar assim, e chega no meio eu já tô agoniada. E aí eu tenho que entender que é um processo e eu tenho que melhorar isso e procurar maneiras de aceitar e fazer parte por parte para eu terminar o desafio. E diante disso também outras coisas que eu começar. Se eu começar um curso, eu também quero fazer por onde terminar o curso, né? Aí nós temos o sábio e o sábio também. O sábio é aquela voz boa, né? Nos desenhos a gente tem o anjinho e o diabinho. O sábio é o anjinho. O diabinho, o diabinho é o crítico, né? Vamos falar assim. Então, o crítico, ele fala dos erros nossos, dos outros, né? Enquanto que o sábio, ele é o discernimento, é a razão. É saber o que fazer, o que é que eu posso aprender, né? É deixar o seu sábio falar mais alto que o seu sabotador. Né? O ponto de equilíbrio de sabotadores é um exercício diário. Você tem que procurar equilibrar isso aí. E aí a gente tem que trabalhar o sábio, mudando o caminho, né? É necessário criar um novo caminho na nossa mente, novas habilidades. E quanto mais você repetir, mais forte fica e mais vira um hábito. E um hábito, ele se estabelece em média em 2 meses. Então, você tem que ser persistente, né? Aí começa a fazer atividade física, o diabinho vai dizer, ai, eu tô com preguiça, não dá hoje, ai, não sei, meu Deus, como é ruim. Tá doendo, mas vai, todo dia, fecha o olho e vai, só vai. Não pensa não, só vai. Vai, vai, vai. Quando você vê, você já vai estar com disposição, você já vai estar viciado na academia, por exemplo. Vai, só vai, não pensa, só vai. Essa frase aí, esse jargão aí, é uma amiga minha, que ela falava sempre que ia pra academia, e eu disse, eu não vou pensar, não pensa, só vai. Aí ela falou e ficou marcado isso aqui pra mim, então passo pra vocês, não pensa, só vai, só faz, né? Quando vier o pensamento, corta, não pensa, só vai. E aí o sábio, ele é tão bom com a gente, né, que a gente tem 3 presentes do sábio: o conhecimento, o poder e a inspiração. O conhecimento é a partir de qual aprendizado no futuro vai ter muito valor para mim, né, do que está me custando agora. Qual o valor que eu tenho, qual o benefício que eu tenho, o resultado que eu tenho fazendo essa dieta, fazendo exercício físico. Eu tenho melhora na disposição, no corpo, emagreço, eu me sinto bem, eu ganho autoestima e por aí vai. O poder.
eu tenho ali autonomia diante das situações, e aí eu treino para ficar mais forte ao passar do dia e passar por todas as situações que vão me derrubar, né? E inspiração. Eu tenho uma ação inspiradora que você não teria caso você não tivesse acontecido. Então, a inspiração, ela acaba sendo um resultado, né? É um presente, é uma ação que você vai estar fazendo por você. Nós temos aqui algumas diferenças entre o sabotador e o sábio, né? O sabotador, ele motiva você por meio das emoções negativas, como raiva, vergonha, culpa, insegurança e crítica. Ele pode gerar sucesso, mas ele não gera felicidade, né? Já o sábio, ele motiva você pelo contrário, pelas emoções positivas, pelas empatias, curiosidades, criatividade, propósito, resultado, né? Ele gera discernimento, você vai saber fazer escolhas, né? E gera sucesso, felicidade duradoura, você vai ficar feliz com aquilo, né? Então você já observa que é positivo você dar ouvido para o seu sábio, né? O sábio, para você ativar o seu sábio, você tem que quebrar o padrão mental do sabotador. E para isso você vai fazer respiração profunda para desconectar. Quando aquele sabotador estiver gritando aí, né, na sua vida, você vai parar, vai se desconectar, respirando fundo, fazer uma oração, uma prece, né? Vai observar o seu redor, a situação que está acontecendo, né? Pare por 20 segundos. Lembre do porquê você começou aquilo. Lembre por que você quer emagrecer. Lembre por que você quer, né, perder esse peso. O que é que está deixando você assim, né? E a sua meta, tem uma meta. Eu quero emagrecer, quero ter uma vida saudável, quero um estilo de vida saudável, quero emagrecer com saúde, quero ficar magra e bonita, né? E aprender a dizer não para as coisas que não fazem bem para você. Aprender a negar um pedaço de bolo, aprender... eu tô falando do bolo, mas pode ser tantas coisas, né? Um hambúrguer, a bebedeira em excesso, em comer em excesso, e enfim, tudo isso. Aprender a se amar mais, a ser mais paciente com as pessoas que estão ao seu redor, né? A compreender a história de cada um. Porque cada um tem uma história, né? E você tá ali, são N pessoas à sua volta. Você às vezes não conhece a história do outro que está do seu lado ali em alguma situação, né? Mas às vezes tem tantas coisas que aconteceram para que ela fosse daquele jeito, para que ela tivesse a vivência dela. E quem cabe a nós julgar? Não. A gente tem que procurar ser um pouco mais paciente com os outros e com nós mesmos também, tá? E aí nós precisamos dominar os estados emocionais. Você sabe que o corpo, ele responde. Quando tem uma situação ruim, logo a gente fica também... Como é que eu posso dizer? O nosso corpo também apresenta sinais. A gente fica nervoso, dá frio na barriga, fica ansioso, preocupado, dá uma suadeira, dá um pouco de tudo. Então é porque tem alguma coisa errada. E quando acontecer alguma coisa errada, alguma situação ruim, busque converter esse sentimento com algo positivo, que possa mudar esse estado emocional. Pare, né, respire fundo, faça a prece de novo, né, mentalize coisas boas, escreva no caderno aquilo que está te incomodando, que está te deixando travado.
E agora você vai fazer uma tarefa. Escreva 2 emoções ruins e do lado 2 ações boas que podem neutralizar essas ruins, né? Por exemplo, hoje eu tô desanimada. Hoje eu tô com preguiça. Já começa a dançar em casa. Tá desanimado, canta uma música, né? Faz ali alguma coisa que você gosta que pode melhorar aí esse momento, né? E outra coisa que também foca muito é aquilo que você tem controle. Tem as coisas que você tem controle e as coisas que você não tem controle no nosso ambiente, né? Se o nosso ambiente, de uma forma geral, você não consegue controlar todo o ambiente. Você consegue controlar apenas uma porcentagem, 10%. Então, foque nesses 10% que você tem responsabilidade, né? Que depende de você. O que não depende de você, você não tem como controlar. E aí você vai procurar meios, né, de lidar com aquilo. Mas foque no que você tem condições, do que depende de você fazer. Por exemplo, o que depende de você para você emagrecer? Depende de você fazer a dieta, diminuir as calorias, fazer uma atividade física, né? Se sentir bem, como procurar se sentir bem, pessoa, fazer uma caminhada, fazer uma corrida. Então, foque naquilo. Eu vou fazer o que eu puder, tá? Porque o ambiente externo, a gente não tem como mudar. Por exemplo, não tem como mudar as festas de fim de ano, não temos como mudar aos aniversários, não temos como mudar a mentalidade dos outros em relação a tantas outras coisas. Foque no seu, né? É você que precisa emagrecer, é você que precisa se sentir bem de novo. Então você tem que trabalhar o seu emocional e você vai ver que a partir do momento que você focar no seu emocional, naquilo que depende de você, você já vai começar a ter novos resultados. Até no ambiente como um todo. Mais uma atividade. Você vai escrever aí 3 problemas que estão acontecendo com você. E ao lado, 3 soluções que dependem de você, né? Faz aí e aí você já vai começar a visualizar isso aí. Você já tem uma meta, você já sabe onde você quer chegar, você quer emagrecer, você quer ficar mais bonita, você quer ficar mais com mais saúde, né? E você deve se transformar nesse processo. Corrigir a rota, né? Para melhorar o percurso. Você só não pode desistir. Você tem que persistir. Insista, persista e não desista. Você tem condições de controlar o que está ao seu alcance. Os ajustes só dependem de você. Você vai ajustando. Esses ajustes, por exemplo, entrei no efeito platô, muda a estratégia. Entra para o... Não tô fazendo cetogênica, não estacionei, pula para low carb. Nenhuma delas está funcionando, vou para o déficit calórico, né? E é isso. Você tem que ir criando habilidades. Você já está conhecendo, você já está sabendo passo a passo e você vai conseguir. A partir dessas dicas que eu estou passando para você, você já vai ver melhoras, você vai ver resultado, você vai conseguir alcançar a sua meta, você vai trabalhar as suas emoções, né? E agora, como é que a gente vai blindar a mente, né? Pois é, vamos blindar nossa mente? Vamos aí. Gere aí uma lista, né? O passo 1. Uma lista de sonhos
pelo menos 5 sonhos que você deseja alcançar daqui a 1 ano, 5 anos. Você que vai dizer. Essa é a sua visão de futuro, tá? Essa visão de futuro, você pode também imprimir algumas imagens daquilo que você quer alcançar nesse período e colar ali no seu guarda-roupa para você olhar ou colocar no seu celular de uma forma que você sempre esteja vendo aquilo ali, pelo menos 1 ou 2 vezes no dia, tá? Isso aí vai lembrar você do seu propósito, certo? Passo 2. Pare de criar expectativa nas ações dos outros. Sempre que tiver que fazer, faça. Não espere por ninguém, porque as pessoas elas são muito imprevisíveis, né? Às vezes a gente espera e se magoa com aquela pessoa, sendo que eu não devia ter esperado por ela. Né? A expectativa, ela derruba nós mesmos. O outro não tá nem aí, ele não sabe que você estava esperando por ele. Né? Passo 3. Pare de reclamar. A reclamação, ela contamina, ela deixa a gente mal, ela deixa a gente desanimado, ela põe a gente para baixo. Então, pare de reclamar. Quando você exercita o silêncio e não a reclamação, exercita a gratidão, você vê melhoras. Outra coisa, o 4, pare de dar ouvido a quem reclama. Porque quem reclama, quem chega para contar a história do outro, quem chega para falar mal do outro ou algum problema, ele quer só um apoiador. Ele não quer resolver o problema. Você não vai resolver o problema. Ele quer só contaminar você. Não dê ouvidos, porque isso também é difícil, né? Mas não é impossível e você tem condições de não dar ouvidos, trabalhar sua emoção nesse sentido aí. Não dar ouvido, né? 5. Pare de dar explicação para quem não tem intimidade com você, tá? Blinde a sua mente contra isso. Em que situação? Às vezes você acaba contando um pouco mais sobre você que não tinha necessidade. Não tinha necessidade de dizer, dar satisfação total do que você está fazendo. Não tem necessidade. Por exemplo, eu perdi uma reunião, aí vamos lá. Aí falei, contei o que aconteceu, todo passo a passo, que não tinha necessidade. Eu perdi a reunião porque eu tive um problema, um imprevisto no meu trabalho. Acabou. Né? Por exemplo, também as pessoas, uma cobrança de alguém que vem falar, tipo assim, não tem os inconvenientes? E essa barriguinha aí, tem quantos meses? Aí a pessoa vai falar, né? Não tem nenhum, né? Aqui é outra coisa. E pronto, corta. Já corta. Ou então a pessoa diz assim, mulher, o que é que você tá fazendo que você engordou? Ué, comi. Acabou. Não precisa dizer, mulher, mas eu tô pensando, vou voltar pra academia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Faça o seu e acabou. A pessoa vai ver, né? A intimidade nossa, ela é para poucos. Para só as pessoas que a gente tem ali, o convívio. Pai, mãe, filho, marido, né? Algum amigo muito próximo, né? Os amigos que são fiéis. Porque colega a gente tem a rodo, né? Mas aquele amigo ali que você sabe que se você precisar, ele vai estar lá contado, ó, no dedo. Então, quem são eles, né? São essas pessoas aí que eu citei para você. Pai, mãe, amigo, filho, às vezes um irmão, né? Então, é isso. Também seja seletivo na sua ajuda.
que eu tô dizendo com isso? Isso eu tô falando de uma forma geral, viu, gente? Porque é um conteúdo que ele abrange a vida como um todo, não somente o emagrecimento, né? E aí no emagrecimento tem isso. Ajude quem quer ser ajudado. Quem precisa ser ajudado. Porque às vezes você se oferece para ajudar e não tem valor para a pessoa que foi ajudada. Não mandei você me ajudar, você ajudou porque quis. Então, ajude se for pedido, se for solicitado em algumas situações, né? Claro, não dá. Mas em algumas que você tá vendo, que a pessoa, poxa, eu podia dizer isso a ela, né? Não precisa falar. A gente ajuda quem quer ser ajudado. E outro é a bondade com limite. Porque às vezes você ajuda, mas tem pessoas que elas se acomodam na sua ajuda. Elas montam. A palavra é essa, né? Então, desde que analise antes, desde que aquilo não vá atrapalhar você e a sua família, a sua renda, o seu dia, a sua meta, eu não tenho condições de ajudar, certo? Então é isso. Deixa eu ver aqui. Vai limitando. O conteúdo era esse. Eu espero que, né, vocês gostem, né, que vocês possam colocar um pouco disso tudo em prática. Tem o material impresso, o arquivo, né? Vocês podem imprimir e colocar em prática. E eu desejo para vocês um ótimo processo de vida, de autoconhecimento, né? E gratidão a todos. Cuide de suas próprias emoções e nunca subestime elas, tá? Um beijo a todas. Fiquem com Deus.